Iniciando a série Vida Espiritual. Vamos falar sobre jejum. Eu sou o irmão Bruno. Eu sou o Thiago Fonseca e espero que você aproveite. O jejum é uma prática profundamente enraizada nas Escrituras, mas que muitas vezes carece de entendimento claro em nossos corações. Em meio a tantas práticas religiosas e rotinas cotidianas, o jejum se destaca como um ato de consagração, de humildade, de dependência total de Deus. Porém, qual que é o significado do jejum para o cristão? A etimologia da palavra jejum tem suas raízes no latim ieiunum, que significa abstinência de alimento ou privação de alimento. O termo grego que é utilizado na Bíblia para jejum é nesteia, que traz a ideia de não comer ou de privar-se de comer. Já o termo utilizado ali no hebraico é tizon, que também descreve abster-se de comida, né? Em ambos as etimologias aí, o jejum é um movimento de privação, né? Muito focado ali na questão do alimento, né? O jejum no contexto bíblico não se limita somente a não comer, mas sim mostra ali, revela uma busca ardente pela vontade de Deus, um desejo sincero em aliar-se o seu coração com a direção do Pai. Veja que interessante. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da justiça, desfazer as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Isaías, capítulo 58, versículos de 6 a 7. Deus nos ensina que o jejum não pode ser uma mera formalidade ou um ritual de não comer. O verdadeiro jejum é aquele que move o coração de Deus, que está ligado a ações de justiça, misericórdia e compaixão. Deus não se agrada de um jejum que não transforma a nossa maneira de viver, de pensar e de agir. O jejum, portanto, deve ser manifestado de um coração que se rende a Ele, disposto a fazer a sua vontade. Jejum também é como uma preparação espiritual. Podemos, por exemplo, pegar o exemplo de Jesus, que antes de iniciar o seu ministério público, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum no deserto, enfrentando tentações e buscando a direção do Pai. Esse jejum de Jesus Cristo foi um ato de preparação espiritual, uma declaração de total dependência de Deus. O jejum não deve ser apenas uma prática externa, mas um processo interno de rendição e consagração a Deus. Deus nos convida a buscar mais a Ele, a nos afastarmos de nós mesmos e nos alinhar com a sua vontade. Quando jejuamos, devemos lembrar que a abstinência de alimentos é apenas uma parte do processo. O jejum verdadeiro está na transformação do coração, na busca por justiça e misericórdia e na disposição de obedecer à vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. Lembre-se quando você for realizar a prática do jejum. Aproveitando que estamos falando a respeito disso, duas perguntas muito simples e bem objetivas para que fique bem claro no nosso entendimento. Por que fazer jejum e como fazer o jejum? Primeiramente, jejum não pode ser uma barganha, ou seja, vou fazer o meu jejum porque preciso passar numa prova na segunda-feira, neste final de semana não vou comer nada. Tome cuidado, pois se você fez os seus estudos, se dedicou e fez tudo certinho, pode ser sim que você realmente tenha bons resultados e tenha êxito na sua missão, porque Deus não vai deixar de te dar algo justo, mas fique ciente que pode não ter sido pelo seu jejum. Caso você não estudou para essa prova e deseja na sexta-feira em diante fazer esse jejum para que na segunda você tenha sucesso na sua avaliação,
você pode se frustrar e principalmente se enganar a respeito de Deus e achar que Deus não está te ouvindo. E isso é muito ruim para qualquer coração. Pois bem, se você de repente tem esse pensamento, não quer dizer que isso pode dar certo, mas também ninguém pode limitar a vontade de Deus. Se Deus quiser te atender, Ele vai sim. Mas com Deus, seguindo o que a palavra diz, não se barganha com Deus. Você não vai negociar uma coisa que não é justo que você conquiste ou tenha através do nosso Senhor, que é o Deus vivo, o Deus justo, o Deus inclusive da vingança, como a palavra menciona. Quando você se dedica e você coloca algo como próspero para você, como o jejum, isso não tem ligação, por exemplo, com redes sociais. Não dá para você fazer um jejum sobre redes sociais. Olha, essa semana eu não vou usar Instagram, Facebook e nem WhatsApp. Estou em jejum de redes sociais, porque o jejum ele só serve para alimento. Então, necessariamente precisa ser ou algo sólido para se comer ou líquido para se beber. Se você se abstém de alguns desses alimentos, pode ter certeza que você está em um processo de jejum. E o ideal, a forma mais adequada de você fazer jejum, como a própria palavra menciona, que você lave o rosto, que você escove os dentes, que se arrume normalmente para não ficar com cara de doente e demonstrar para as outras pessoas que você está em jejum, pois o jejum tem a ideia de fortalecimento espiritual em intimidade com Deus. Para ficar mais claro, você pode selecionar, por exemplo, uma das suas refeições diárias para deixar de se alimentar naquele momento. Só que ao invés de você simplesmente deixar de se alimentar, sentar num cantinho e pegar o celular, é o oposto disso que você deve fazer. Você substitui a sua refeição e no momento em que você deveria estar se alimentando, você vai estar em um local íntimo com Deus, um local reservado para você, no qual você está meditando, direcionando o seu pensamento a Deus, fazendo oração, lendo a palavra, pois a ideia de você deixar de alimentar o corpo físico é sobreposta para que você alimente o espiritual. Você deixa de alimentar o físico para alimentar seu lado espiritual. Isso é o real intuito do jejum. No entanto que o próprio Cristo passou 40 dias sem comer e sem beber, vagando pelo deserto e foi tentado pelo próprio inimigo. O inimigo usou inclusive palavras, trechos, da palavra de Deus para tentar de alguma forma fazer com que Jesus o adorasse. Jesus estava realmente fraco fisicamente, mas espiritualmente Jesus foi cirúrgico e muito simples também em suas respostas. As respostas de Jesus foram absurdamente preparadas, respostas totalmente espirituais. Nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, e a Ele toda a honra e toda a glória. Jesus, mesmo fraco fisicamente, 40 dias sem alimentação, espiritualmente continuou sendo o próprio Deus. Imagine isso. Para a gente não é diferente, pois Jesus veio fazer aquilo que precisava ser feito para nos dar o melhor exemplo e também nos conduzir naquilo que é do agrado dele. Então, me responda, quando devemos jejuar? O jejum é uma prática espiritual poderosa que ao longo da história tem sido um método, um meio de aproximação com Deus. Porém, a pergunta que muito se faz é quando devemos jejuar? Quando é o momento certo para nos abster de alimento e buscar mais intensamente a presença do Pai? A Escritura nos oferece alguns princípios que podem nos guiar a responder essa pergunta. Vamos juntos refletir sobre esse momento em que o jejum se torna uma ferramenta essencial em nossa caminhada cristã. Não existe uma ordenança direta sobre o jejum, nem dizendo ali a frequência que devemos fazer e nem a quantidade de horas ou de dias que deve ser aplicada para que o jejum produza algum efeito. Não temos isso explícito, ipsis literis, na palavra de Deus. O jejum, mesmo não sendo obrigatório, é um poderoso instrumento para buscar a orientação de Deus em momentos de decisão, quando estamos diante de escolhas importantes ou indecisões em nossa vida. O jejum nos ajuda a focar nossa mente em Deus e ouvir a sua voz com clareza.
Enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos, capítulo 13, versículos de 2 a 3. Nesse texto, o jejum foi usado como uma forma de buscar a direção do Espírito Santo para a obra missionária. Quando enfrentamos momentos de dúvida em nossa vida, precisamos de uma direção clara de Deus. O jejum é um meio poderoso de alinharmos a nossa vontade à vontade do Deus poderoso. O jejum também é uma prática que se conecta com momentos de arrependimento, quando estamos cientes de nossos pecados ou de uma distância entre nós e Deus. O jejum torna-se um caminho de humildade e de transformação. Ainda agora, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com lamento. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e em grande benignidade. Joel capítulo 2, versículos de 12 a 13. Olha que interessante, né? Vemos um jejum que deve ser um reflexo de um coração arrependido. Quando sentimos a necessidade de renovarmos a nossa vida espiritual, restaurar a nossa comunhão com Deus, o jejum é uma maneira de humilharmos diante dele e buscarmos o perdão e a sua restauração. Como ele mesmo disse, né? Não rasgais a sua veste. Não é um sacrifício externo, mas rasgai o vosso coração diante de Deus. E assim você volta à comunhão com o Pai. Para que o áudio não fique tão extenso, vou trazer mais uma aplicação do jejum. O jejum também é uma oportunidade para crescer espiritualmente, de forma contínua, o nosso relacionamento com Deus. Quando desejamos aumentar a nossa sensibilidade à voz de Deus, uma vez que estamos buscando alimentar o nosso espírito e não a nossa carne, o jejum nos ajuda a nos aproximar mais do Senhor. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas ao teu Pai que está oculto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 16 e 18. Aqui mostra o jejum um convite à intimidade com Deus. Não deve ser feito para que seja visto pelos homens, mas sim visto na intimidade com o Pai. Ele nos permite tirar os olhos das distrações e focar na sua presença. Quando desejamos crescer e estar mais perto do Pai, o jejum se torna uma prática de adoração e rendição. O jejum é uma ferramenta espiritual poderosa que pode nos ajudar a buscar uma direção divina, a renovar nosso coração, a tomar decisões, a crescer em intimidade com Deus. Ele não é apenas uma prática de abstinência, mas uma expressão de dependência de Deus e desejo sincero em viver com a sua vontade. Quando enfrentamos momentos de decisão, arrependimento, crise ou buscamos intimidade com Deus, a abstenção de alimentos, o jejum, se torna uma maneira de nos aproximarmos mais do coração do Pai. Que possamos então, diante aí do que aprendemos sobre o jejum, fazer disso uma oportunidade de nos rendermos completamente a Deus, ouvindo a sua voz e permitindo que Ele nos transforme. O Senhor está sempre pronto a nos ouvir e a nos guiar em qualquer momento de nossa jornada. Aproveitando que estamos falando de jejum, tem um outro momento em que mostra o quanto o jejum é importante.
Se você observar, eu vou trazer uma citação para que nós possamos acompanhar, que se encontra lá em Marcos capítulo 9, do versículo 14 em diante, que vai contar a história de um jovem, de um adolescente, uma criança, um jovem rapaz, que estava passando por uma situação muito complicada. Ele estava sendo possuído por um demônio surdo e mudo e era um jovem endemoniado. O pai dele pede ajuda aos apóstolos e lhe pede para que os apóstolos cure seu filho, para que tire seu filho dessa situação. E nem mesmo os apóstolos conseguiram expulsar esse demônio. Mas eu fiz uma pequena síntese para te chamar a atenção para o versículo do 26 ao 29, que diz o seguinte, no 25, perdão. No versículo 25 diz assim: Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Percebe? O fortalecimento espiritual vem inclusive de momentos quando você se esvazia de coisas terrenas para fortalecer o espírito. O jejum é uma ferramenta, ele não é a única ferramenta. Ler a palavra, estudar com alguém com conhecimento que possa compartilhar com você, ou até quem não tem conhecimento, para vocês pesquisarem juntos. Isso é muito importante. O alimento espiritual vem através do ouvir a palavra, do meditar na palavra, mas também temos outras ferramentas como jejum e oração, como comunhão, como o culto aos domingos. Nós temos inúmeras ferramentas, mas o jejum é uma ferramenta que deve ser usada para alimento espiritual. Substitua uma das suas refeições, combine com Deus no seu íntimo e com você mesmo, de, por exemplo, no período da manhã eu não como nada, só bebo líquidos, mas quando eu tiver fome, eu vou num espaço tranquilo e faço as minhas orações, ou até mesmo faço uma meditação sobre a palavra. É muito importante que você utilize dessas ferramentas, mas que você as utilize de maneira correta. E lembre-se sempre, Jesus é meu mano e também pode ser o seu.